Sejam todos bem-vindos à plataforma digital da Netcom. Eu sou o professor José Marcos e nós iremos dar continuidade à disciplina de microcontroladores. A última aula que nós tivemos de microcontroladores, a última aula presencial, nós vimos as saídas analógicas do Arduino. O fato de a gente estar um certo tempo distante das aulas, a gente vai fazer uma breve recapitulação das saídas analógicas do Arduino. Em seguida, nós daremos continuidade à sequência normal da disciplina. Então, falando das saídas analógicas do Arduino. Vamos observar a figura logo aqui abaixo e vamos lembrar um pouquinho das saídas digitais do Arduino. Bom, se a gente for fazer uma contagem dos pinos do Arduino disponíveis para utilização, aqui na parte de cima nós temos 14 pinos. Eles estão identificados de 0 a 13, portanto 14 pinos do lado de cima. E na parte de baixo da figura a gente tem 6 pinos, identificados de A0 até A5. Então 14 na parte de cima, 6 na parte de baixo. Nós temos 20 pinos disponíveis no Arduino Uno. E nós vimos em aulas anteriores que todos esses 20 pinos podem ser utilizados como pinos digitais. E nós vimos também que um pino digital a gente pode escrever ou ler um valor digital. Então, para que serve? O que a gente faz com um pino digital? Qual o propósito de um pino digital? Bom, escrever ou ler um valor digital. Ok? Então, só reafirmando mais uma vez, em todos os 20 pinos disponíveis no Arduino Uno, nós podemos ler ou escrever um valor digital. Ok? Bom, nós veremos agora as saídas analógicas do Arduino Uno. Bom, o que a gente faz com uma saída analógica do Arduino Uno? Para que serve uma saída analógica? Então, como o próprio nome sugere, uma saída analógica serve para nós escrevermos um valor de tensão analógico. Ok? Então, aqui no Arduino Uno, nós vamos primeiro fazer uma identificação de quais são os pinos que a gente pode escrever uma tensão analógica. Diferentemente dos pinos digitais, nós não podemos escrever uma tensão analógica em todos os pinos do Arduino. Se fosse uma tensão digital, tudo bem, a gente poderia escrever um valor de tensão digital em qualquer um dos 20 pinos do Arduino. Mas tensão analógica, nós só poderemos escrever em 6 pinos do Arduino. Então, quais são esses 6 pinos? Vamos fazer aqui uma identificação. Aumentar um pouco a figura, para a gente visualizar melhor. Então, pessoal, os pinos utilizados para escrevermos uma tensão analógica estão identificados com a senoide à esquerda do número. Então, vamos identificar aqui os pinos analógicos. O pino 3 é um pino de saída analógica, o pino 5, saída analógica, pino 6, pino 9, pino 10 e pino 11. Então, portanto, no Arduino Uno, nós temos 6 pinos onde nós podemos escrever uma tensão analógica. Ok? 6 pinos. E veremos agora, em seguida, qual o método que nós vamos utilizar para escrever uma tensão analógica em qualquer um desses 6 pinos. Qual é o procedimento? O que nós devemos fazer para escrever uma tensão analógica nesses pinos? É o que veremos agora. Então, para escrevermos uma tensão analógica em qualquer pino do Arduino, os pinos que nós vimos agora há pouco, nós utilizaremos a função analog_write. Bom, essa função, como a gente pode observar, ela tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro denominado de pino e o segundo parâmetro de valor. Então, lembrando, toda vez que a gente quiser, a tradução aqui, pessoal, do nome dessa função é escrita
analógica, ok? Escrita analógica. Então, toda vez que nós quisermos fazer uma escrita de uma tensão analógica em um determinado pino do Arduino, nós utilizaremos essa função. Ela serve para escrever um valor de tensão analógica em um determinado pino do Arduino. Bom, aqui no parâmetro dessa função, existem dois parâmetros. Então, no primeiro parâmetro, que é o parâmetro pino, nós iremos especificar em qual pino que nós desejamos escrever um valor de tensão analógica. Por exemplo, se eu quiser escrever um valor de tensão analógica no pino 3, por exemplo, então aqui eu coloco o número 3, né, o pino 3. Eu quero escrever um valor de tensão analógica no pino 5. Então, simples, ó. Vou colocar aqui no parâmetro o número 5 e assim por diante. O segundo parâmetro, valor, pode ser um número inteiro. Tá? Aqui no parâmetro valor, nós vamos colocar o número inteiro, que pode variar de 0 até 255. Cada um desses números que a gente coloca aqui no segundo parâmetro vai determinar um certo valor de tensão no pino identificado do Arduino. Então aqui, por exemplo, vamos colocar um valor igual a 100. Ok? Então, esse número 100, ele vai gerar um certo valor de tensão analógica no pino 5. Vamos aumentar esse número aqui para 150. Ora, como eu aumentei esse número, eu vou gerar um valor de tensão analógica maior no pino 5. Então, na medida que eu for aumentando esse número, o número correspondente ao segundo parâmetro, maior será o valor de tensão analógica gerado no pino 5. O limite que esse número pode atingir, como nós vimos, é 255. Então, se eu colocar o número 255, nós vamos gerar, nesse caso, o maior valor de tensão analógica possível no pino 5, né, que foi o pino que nós escolhemos aqui. E qual o maior valor de tensão possível no pino, em qualquer pino analógico do Arduino? 5 volts. Tá? Em qualquer pino analógico, a tensão gerada pode ser de 0 volts até 5 volts, que é o valor de alimentação do Arduino, 5 volts. Então, nós podemos gerar qualquer valor nesse intervalo, de 0 a 5. Vamos ver aqui logo abaixo, uma regra de 3, no finalzinho do slide. E através dessa regrinha de 3, a gente pode definir qualquer valor de tensão em um determinado pino do Arduino, utilizando essa regrinha aqui. Ó. Então, como é que a gente faz? Bom, 5 volts, ou melhor, 255, que é o valor correspondente ao segundo parâmetro da função. Então, se eu colocar 255 aqui no segundo parâmetro, qual o valor de tensão que eu vou gerar no pino do Arduino? 5 volts. Então, para qualquer outro valor de tensão, eu posso calcular o segundo parâmetro da função. Por exemplo, se eu quiser gerar aqui um valor de 3 volts em um pino do Arduino, qual será o número que eu vou colocar no segundo valor, no segundo parâmetro da função? Da mesma forma, se eu pretendo gerar um valor de tensão analógico de 2 volts em um determinado pino do Arduino, qual será o número que eu vou colocar no segundo parâmetro? Então, basta a gente resolver uma regra de 3. Ok? Então, logo em seguida, nós veremos um exemplo disso. Então, escrevendo um valor de tensão em um pino analógico. Okay. Então, aqui, para exemplificar, nós vamos escrever em um determinado pino do Arduino um valor de tensão analógico 2 volts. Ora, para escrever 2 volts em um determinado pino do Arduino, qual é o número que eu coloco no segundo parâmetro da função? A função a gente observa logo aqui abaixo. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos escrever uma tensão analógica no pino 5. E quantos volts eu quero escrever no pino 5? 2 volts. Para escrever 2 volts no pino 5,
qual o valor que eu vou atribuir ao segundo parâmetro da função? Qual o valor que eu vou colocar aqui? Ó? De acordo com a regra de 3, o valor que nós encontramos foi 102, né? Foi o inteiro 102. Então, para gerar 2 volts de tensão, lá no pino 5, nós vamos colocar o número 102. Ok? Então, resumindo aqui, nós escrevemos a função escrita analógica, ou seja, nós queremos gerar um valor de tensão analógico no pino 5, de quantos volts? 2 volts, né? Porque o número 102 fará gerar uma tensão de 2 volts no pino 5 do Arduino, conforme exemplificado aqui na figura. Alguém pode se perguntar, de que forma uma tensão analógica pode ser gerada em um determinado pino do Arduino? Bom, a forma mais utilizada para isso, né, ou a técnica mais utilizada para isso, é um sinal de PWM. Então, na realidade, em cada pino analógico do Arduino, em cada pino de saída analógica do Arduino, é gerado um sinal de PWM para obter um valor específico de tensão analógica. Ok? Então, vamos relembrar um pouquinho do sinal de PWM. Então, conceitualmente, o sinal de PWM é um sinal tipicamente retangular, com período fixo, conforme a gente pode observar aqui no desenho, e largura variável. Bom, a gente sabe lá de eletricidade que esse sinal aqui ele corresponde a um valor médio de tensão. E esse valor médio de tensão pode ser definido pela fórmula logo aqui à esquerda. O valor médio da tensão é igual à relação entre a área e o período do sinal de PWM. Bom, então controlando a área do pulso do PWM, essa área que a gente está identificando aqui, ó, controlando essa área, de acordo com a equação, nós podemos controlar o valor médio de tensão gerado por esse sinal. Então, quanto maior a área desse sinal, maior o valor médio de tensão. Quanto menor a área, menor o valor médio de tensão. Então, é dessa forma que o Arduino gera uma tensão analógica em um determinado pino. Então, se eu quero gerar, por exemplo, uma tensão, 2 tensões, uma de 2 volts e depois uma tensão de 4 volts. Então, na tensão de 2 volts, essa área aqui que o Arduino vai gerar será uma área menor. E para produzir uma tensão de 4 volts, essa área deve ser aumentada. Então, é através do controle dessa área que nós conseguimos gerar qualquer valor de tensão entre 0 e 5 volts em um determinado pino do Arduino. Então, com isso, nós chegamos ao final desse primeiro vídeo. Revejam o vídeo a fim de tirarem qualquer dúvida. Vocês têm a apostila disponível também na plataforma. E para acessar o vídeo seguinte, o próximo vídeo, vocês terão de resolver uma lista de exercícios que também está na plataforma. A nossa interação, a nossa comunicação será através do WhatsApp, né, que nós já temos, nosso grupo do WhatsApp, já existe esse grupo na nossa turma, e qualquer dúvida, inclusive, vocês podem tirar também através do WhatsApp. Ok, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.